Pois bem, pessoal, questão número 22. A figura a seguir representa trocas de calor e realização de trabalho em uma máquina térmica. Nela estão indicados os valores da temperatura T1 e da quantidade de calor cedido Q1, relativos à fonte quente e do trabalho realizado por essa máquina. Além disso, tem-se que T2 e Q2 correspondem, respectivamente, à temperatura e à quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Beleza? Seu rendimento corresponde a 75% do rendimento da máquina de Carnot, em regime de funcionamento entre as temperaturas T1 e T2. Nessas condições, a temperatura T2 da fonte fria é em Kelvin. Pois bem, pessoal, nós temos um probleminha aqui a respeito de máquinas térmicas, certo? E o que é que esse problema tem especial? Ele cita a máquina de Carnot. A máquina de Carnot é uma máquina que possui um rendimento teórico. E esse rendimento teórico é o máximo possível que uma máquina pode ter. Beleza? Observem que eu usei rendimento máximo e não rendimento igual a 100%. Por que não? Porque nenhuma máquina, inclusive a de Carnot, que ela é teórica, né? Ela é uma máquina ideal, ela não possui um rendimento igual a 100%. Essa máquina de Carnot, ela é ideal porque ela não depende do fluido operante, não depende do combustível, né, que a gente está utilizando ali. Ela depende apenas da temperatura da fonte quente e da fonte fria. O rendimento de Carnot nós calculamos por meio dessa expressão aqui, ó. 1 menos temperatura da fonte fria, que a questão chamou de T2, dividido pela temperatura da fonte quente, que a questão chamou de T1. Essas temperaturas, elas precisam ser expressas em Kelvin, beleza? Então, já vamos pegar a temperatura da fonte quente e adicionar 273. Com isso, nós temos uma temperatura de 400 Kelvin. E por que essa máquina de Carnot não pode ter um rendimento igual a 100%? Para isso acontecer, a temperatura da fonte fria deveria ser igual a zero. E não é qualquer zero que a gente está falando. É o zero da escala Kelvin. O zero absoluto. Beleza? Ou seja, seria a menor temperatura que existe. Tá? Só que essa menor temperatura que existe, ela não pode ser atingida na prática. Né? Algumas nebulosas, algumas simulações em laboratórios chegam próximos a isso, mas nunca igual a isso. Beleza? Então, a máquina de Carnot, ela apresenta um rendimento máximo, mas não igual a 100%. Beleza? E a nossa máquina em questão, ela tem um rendimento que corresponde a 75% do rendimento de uma máquina de Carnot sob essas mesmas temperaturas da fonte quente e fria. Vejam, como é que funciona uma máquina? Uma máquina, pessoal, ela vai ter uma fonte quente, beleza? Aonde, por exemplo, o combustível explode, e parte dessa energia liberada é transformado em algo útil, em trabalho. Vejam que nessa máquina a fonte quente está liberando 4.000 joules de energia e só está sendo aproveitado 1.200. Ou seja, uma quantidade bem alta está sendo perdida, está sendo lançada à fonte fria. Uma quantidade de 2.800 joules. Ou seja, essa máquina está jogando mais fora, né, do que aproveitando em algo útil. Não é o foco do problema, mas é interessante a gente discutir isso aí. Então, olha só. Como é que a gente pode calcular o rendimento dessa máquina? Essa máquina convencional. O rendimento é uma relação entre custo e benefício, pessoal. Então, esse rendimento vai ser o que eu utilizo, 1.200 joules, o trabalho realizado, dividido pela quantidade de calor liberada, pela quantidade de energia total. Beleza? Então, como o rendimento é dado pelo trabalho dividido pela quantidade de calor retirada da fonte quente, a gente pode igualar essas expressões.
Beleza? Então, aqui a gente vai ter o trabalho sobre a quantidade de calor retirada da fonte quente. Isso é igual a 75%, né, do rendimento da máquina de Carnot. E a expressão a gente já apresentou. Beleza? Opa, aqui embaixo é T1. Pois bem, agora basta a gente substituir os valores, pessoal. Olha só, o trabalho realizado é 1.200. Vai ficar 1.200 dividido por 4.000 igual a 75%, que a gente pode escrever como 75 sobre 100, que multiplica 1 menos. T2 é quem a gente quer descobrir, e T1 é 400 Kelvin, né? Não esquecer de transformar para Kelvin, pessoal. Então, olha só. Aqui a gente pode simplificar esses zeros, né? Dividir o numerador e o denominador por 100, desse mesmo lado da igualdade. E dos lados opostos da igualdade, a gente pode simplificar aqui por 10 e por 10. Beleza? Outra coisa a mais que a gente pode fazer, simplificar 12 e 4. Né? Isso vai dar 3. Dá para a gente simplificar também 75 e 10 por 5. 75 dividido por 5 dá 15 e 10 dividido por 5 dá 2. Então fica 15 meios, que multiplica 1 menos T2 sobre 400. Outra simplificação que a gente pode fazer aqui, galera, é 15, né, dividindo por 3. Aqui ficaria 1 e aqui ficaria 5, né? Então, olha só, o 2 está dividindo, vai passar multiplicando, e o 5 que está multiplicando vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, vamos vir para cá. Beleza? Então, nós vamos ter 2 quintos igual a 1 menos T2 sobre 400. Beleza? Invertendo aqui de lado, né, de membro, nós vamos ter T2 sobre 400 igual a 1 menos 2 quintos. 1, pessoal, a gente pode escrever como 5 quintos, né? Já para tirar o mínimo aqui. Então, T2 sobre 400 é igual a 3 sobre 5. Beleza? Podemos simplificar esse e esse denominador por 5. Aqui ficaria 1 e aqui ficaria 80. E 3 vezes 80 dá 240. 240 não. 240 Kelvin. 240 Kelvin. Perdão pela confusão, pessoal. Beleza? Então, a gente encontra isso na alternativa B de bola. Beleza? Estamos juntos? Então, só registrando aqui, ó, letra B. E até a próxima. Valeu, galera!